Estamos ao vivo, meninas. Boa noite a todos que estão aqui mais uma vez conosco. Amor Exigente Cedro, Mato Grosso do Sul. Estamos falando de Campo Grande. É um grande prazer estar aqui com as minhas amigas, com a minha convidada linda, que eu já brinquei com ela, que ela, atrás dela já tem uma porta se abrindo, né? Então ela já chega abrindo uma porta enorme para a gente com esse sorrisão. Eu queria dizer para todos que o Amor Exigente está trabalhando em reuniões online, e nós temos as nossas reuniões todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário de Brasília. E é um grande prazer receber qualquer pessoa que quiser entrar na nossa reunião, será muito bem-vinda. O link das reuniões está sempre disponível aqui nas páginas do Facebook, no nosso Facebook Amor Exigente Cedro FEAE. Sempre a gente coloca lá também no Instagram, Amor Exigente Cedro. E fica sempre disponível, qualquer um de vocês será muito bem-vindo. Essa live vai ficar salva aqui no Facebook e também lá no YouTube, no nosso canal Amor Exigente MS. Tá? Aí vocês vão lá assistir, rever tudo que vai ser falado aqui e aproveitem para se inscrever lá e dar uma força para a gente. Né, Suzana? Seu microfone está fechado, Suzana. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Boa noite. Cada vez melhor, cada vez melhor. Sou Suzana, coordenadora de grupo de família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito grata de estar aqui hoje com a Cristiane. Cristiane que vai trazer para nós, assim, muito aprendizado, ela tem muito conhecimento, uma bagagem muito grande em relação à dependência química. Né? Ela tem esse conhecimento, ela começou muito cedo a trabalhar nessa área e, com certeza, temos muito a aprender. Né? Vamos trocar de experiência com ela, né? E como a Tânia falou, que vai ficar aberto para perguntas, não pessoais. Então, gente, sintam-se à vontade. Bom estar com você, Cristiane. Obrigada, bom estar aqui com vocês também, gente. Boa noite a todos. Eu adoro estar aqui. Adoro estar aqui com as minhas parceiras. A Tícia é muito alegre, muito feliz, vai estar aqui com a gente hoje. Nossa convidada, ela é conselheira em dependência química, né? Então, nós vamos ter aí algumas perguntas que a gente vai estar fazendo para ela. Fica aberto o nosso bate-papo, se alguém quiser fazer as perguntas, como a Suzana disse, então fica aberto ali, eu vou estar acompanhando, tá? E a pergunta é sobre os desafios da dependência química. E aí eu vou lembrar que as perguntas, elas são de âmbito geral, né? Então a gente não vai falar sobre o seu dependente, tá bom? Eu vou começar com a minha primeira pergunta, Tícia, e aí você pode se apresentar para nós, falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho sobre você. Claro. Qual que é a parte mais gratificante desse seu trabalho? Vamos lá. Boa noite para todos vocês. Quero agradecer especialmente a Inari, a Tânia e a Suzana pelo convite. Agradecer todos os voluntários, as pessoas que se predispõem a trabalhar no Amor Exigente. O Amor Exigente é uma comunidade nacional fortíssima de pessoas extremamente engajadas, éticas. Eu, como profissional, não tenho medo de encaminhar as familiares para o Amor Exigente, em particular, porque são sempre muito bem tratados, muito bem recebidos e muito bem orientados. Então, fica aqui eu, como profissional, nenhum de nós faz um trabalho bem feito sozinho, nós temos que ter toda a demonstração de afeto, gratidão, por todo o trabalho que vocês fazem. Então, obrigada. Eu também agradeço vocês, a resiliência, né? A não desistência. Nós sabemos que vocês, como nós, passamos por muito aperto. E o fato de que vocês
não desistem é que faz valer a pena. Né? Então, muito obrigada a vocês em particular, né? E que se estenda aí para toda a equipe de vocês, todo mundo que eu sei que é gente para chuchu trabalhando por trás aí dos bastidores. A parte mais gratificante do meu trabalho, sem dúvida, em termos particulares, é honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu creio que é meu dever, é um propósito de vida. Então, em primeiríssimo lugar, dar a Ele a honra que é dele. É o meu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, em termos físicos, né, o maior prazer é você saber que o encaminhamento que você dá, a orientação, pode proporcionar ao indivíduo uma vida que ele desconhecia a existência. É um grande prazer isso. E poder contribuir, também sempre falo isso, cada vez que a gente orienta uma pessoa e essa pessoa melhora, o mundo inteiro melhora. Isso não é um slogan de pasta de dente, tá, gente? Isso é real. Né? Você imagina que um indivíduo que hoje não usa drogas, ele não deixa só de lesar a sociedade, ele passa a ser um indivíduo útil, ético, honesto, proativo. Então, o mundo inteiro melhora com a presença dessa pessoa e dos familiares que se recuperam consequentemente. Que bom, Ticiane. Olha que coisa linda, né? Honrar a Deus. Deus. Emocionada. Eu agradeço, né, o que você disse sobre o amor exigente. Realmente, a gente se sente muito orgulhosa de pertencer a essa entidade, né, que traz também tanta alegria às famílias, né? Ticiane, eu vou te perguntar uma coisa. As pessoas acham que o dependente químico, ele está lá, todo feliz da vida, está usando droga, está curtindo, mas ele tem um sofrimento. E que tipo de sofrimento que ele experimenta? Bom, é importante nós aqui, a Yara até disse que era para eu me apresentar um pouco, e eu acabei não me apresentando. Então, o meu nome é Ticiane, eu sou daqui do estado de São Paulo, eu resido na cidade de Boituva, na região de Sorocaba, e eu trato dependência química desde os meus 20 anos, vamos falar assim. Né? Eu comecei a ser treinada aos 19, eu tenho 38, eu sou muito jovem, para alguém com a idade que eu tenho de tempo de trabalho, né? Eu comecei a ser treinada para fazer o que eu faço pela equipe da Vila Serena, lá em São José dos Campos, aqui também no estado de São Paulo. E ali, naquele momento, da história do tratamento para dependência química, nós tínhamos dois vieses. Ou você tinha um tratamento dentro de hospitais psiquiátricos, e esse tratamento não atendia toda a demanda biopsicossocial que a dependência requer, ou você tinha um custo elevadíssimo para levar um paciente para um centro de tratamento como o Bezerra de Menezes, por exemplo, ou como a Vila Serena, cujo custo era realmente altíssimo. Mas eu fui treinada por essa equipe para aplicar o método Minnesota, que hoje ainda existe, a Vila Serena ainda existe, mas não aquela unidade, e eu fui treinada por eles, então, para começar a aplicar esse método. Com o passar do tempo, eu dominei, obviamente, outras técnicas. Hoje, o que eu aplico em consulta, quando eu aconselho famílias e pacientes, além de todo o conhecimento da área neurológica, científica, a parte técnica mesmo, a terapia cognitiva comportamental, que eu estudei aí na Uniad, lá com o pessoal do Dr. Ronaldo Laranjeiras, e é um curso que eu oriento todo mundo a fazer, principalmente os psicólogos, né, da área da dependência química. E a terapia cognitivo comportamental é o que a gente tem hoje de padrão ouro no tratamento. É o que existe de melhor, é o que existe de mais rápida efetividade e com alto índice de adesão e efetividade no tratamento. Indo para a pergunta aí que a Tânia me fez, é importante a gente entender a dependência química como uma doença. E quando nós avaliamos a doença, nós temos um começo, um meio e um fim, ou para a doença ou para o indivíduo na doença, certo? O fim da dependência química é a morte. Ponto. Acabou. Agora, o fim do adicto, né, do dependente químico dentro da dependência química é a abstinência, certo?
Então, partindo deste raciocínio, nós temos o usuário ocasional, ele usa às vezes, ele não usa. Nós temos o usuário que faz uso recreativo, essa pessoa pode desenvolver a dependência química ou não, e aí nós temos um indivíduo que vai desenvolver a dependência química. O que é desenvolver a dependência química? Eu começo com um uso que chama a atenção, depois um uso que começa a importunar, até que eu chego num ponto de uso em que todo mundo já está me alertando de que tem alguma coisa errada comigo. Quando esse paciente está no uso não muito agravado, ele não vai, a não ser que aconteça uma perda abrupta e que chame muita atenção dele. Eu tive pacientes, por exemplo, que fumavam maconha realmente algumas vezes, e aí bateram um carro e se estrupiaram todo, e aí o paciente falou, realmente, se eu não tivesse fumado maconha naquele dia, eu não tinha batido o carro. Então, esse parou, tá? Mas aí tem aquele também que vai bater o carro e vai falar que a culpa foi da árvore. Normal, faz parte do processo, né? Esse paciente, quando ele está aqui, ele enfrenta sofrimentos, mas não sofrimentos do uso de drogas. É importante entender que existe um momento em que o sofrimento ele muda de posição. Então, por algum sofrimento anterior, esse paciente foi buscar no uso de substâncias um alívio. Esse sofrimento pode se chamar uma outra doença mental ou de personalidade, pode ser, por exemplo, que é um paciente esquizofrênico. Um paciente esquizofrênico se dá muito bem com maconha. Muito bem. Eles ficam ótimos. E aí esse paciente, ele não é alguém que foi usar drogas porque ele queria, por exemplo, aliás, esse paciente é um paciente que foi usar drogas para se enquadrar melhor, para se sentir melhor. Ele tinha um sofrimento anterior. Então, o uso de drogas não trouxe sofrimento neste momento. Num primeiro momento, a droga funciona como uma medicação. Num segundo momento, esse paciente vai começar a ter prejuízos. E aí, quando ele já fez um consumo prolongado. Esse consumo prolongado começa a apresentar, além do sofrimento que o indivíduo já tem, consequências do uso de drogas. Perda de trabalho, perda da confiança em casa, perda de capacidade não só laborativa, mas também educacional, perdas cognitivas, de fato, déficit de memória, desentendimento, aumento ou diminuição da atenção, da ansiedade. Alguns desenvolvem outras comorbidades, além das que podem ter vindo, ou alguns desenvolvem. Então, aí pode entrar a nossa codependência, vamos supor, de tentar adivinhar todos esses sinais que você está passando para nós agora. E aí a gente acaba perdido. Vocês, na verdade, a codependência ela é tão cruel quanto a dependência química, porque a codependência faz o codependente acreditar que ele é terapeuta, né? É muito comum a família virar um PhD, né, no outro. Eu costumo dizer que a família, às vezes, chega para nós, para internar, por exemplo, chega com um dossiê do paciente. E se você perguntar do que a senhora gosta, a mulher fala, tá aqui, eu trouxe os documentos. Ela não responde nada a respeito dela, ela responde tudo a respeito do paciente. E vem com um dossiê. Tem mãe, gente, que já internou paciente comigo com o teste do pezinho. Eu trouxe, vai que precisava aqui, vai que era necessário, ele fez o teste. Meu Deus! E essa mãe, ela tinha esse dossiê desse filho. E com 4 dedos de raiz, a sobrancelha grudando, já aparecendo Monteiro Lobato, porque ela não existia. Ela não existia mais. Essa pessoa, ela deixa de existir. Ela só vive porque o outro está vivo. Se o outro deixar de viver, ela morre também. Então, o codependente, nessa altura, Yaren, ele dá toques significativos. Tá? Quando não está assim, os dois doidos já, o codependente é útil. Ele fala, você vai sair dirigir bêbado? Não, deixa que eu dirijo. Amanhã, você sabe, tem almoço lá na casa da sua mãe. Você vai beber? E aí o cara dá uma maneirada, ou então ele fala, não, então dirige, amorzão. Tal. E aí o amorzão dirige, ele vai bebendo, escutando Raul Seixas, e fica todo mundo feliz.
nesse momento. Depois, essa mulher já tem pânico desse marido chegando em casa, desse filho, dessa filha, dessa esposa. Aí é o momento do caos. O caos já está instalado, né? É quando a gente... eu falo que o codependente, o ouvido é biônico. Quando escuta a marcha do carro passando, eu tenho mães que falam para mim, ó, eu sei quando ele está usando, do jeito que ele troca a marcha. E sabe mesmo. E sabe mesmo. Ela sabe. Até, ó, hoje ele acordou e ele pôs uma camisa, hoje ele usa. É especialista, é especialista. O grau de observação merecia um estudo só do estudo do codependente. É um absurdo, é um absurdo. E, assim, lógico que a gente fala aqui, gente, com algum humor, para que não seja uma conversa funesta, tá? Uma coisa... Porque nós vamos falar de coisas mais tristes do que alegres, né? É isso. Então, instalada ali a doença, os dois doentes, né, a família doente, e aí a gente enquadra habitualmente um grupo aí de 4 a 5 pessoas compondo esse grupo que gira em torno desse sol maior, que é esse dependente, né? Fica ali orbitando ao redor dessa pessoa. Essas pessoas vão ficando, quanto mais grave a dependência, mais grave a codependência. Então, eu acredito que, de modo geral, a observação que se deve fazer quando a gente pensa no sofrimento do dependente químico eu comecei a usar para ter prazer, eu comecei a usar buscando uma solução e eu terminei com mais um grave problema. Existe sofrimento. Agora, o sofrimento ocorre do meu ponto de vista, da minha prática no consultório, da minha prática na clínica, com algum tempo de abstinência também. Porque é importante salientar que esse paciente ele fica anestesiado por um tempo. Ele não sabe muito bem onde ele está, o que é, ele perde valores, ele perde referências. Então, não é incomum numa reunião você solicitar ao paciente assim. Você poderia me dizer 2 exemplos em que você deixou as pessoas tristes? Ó, teve um dia que a minha mulher falou que ela ia me largar. Entenda a resposta. Ele percebeu isso? Não. Ele repete uma ameaça que ele sofreu. Então, não parte dele uma consciência. Uma sensibilidade, né? Ele está anestesiado. Ele está anestesiado. Não é incomum, por exemplo, as esposas em particular, principalmente as que são mais jovens. As que são mais velhas são mais calejadas. As mais jovens, elas chegam arrumadas no centro de tratamento, por exemplo, para fazer a visita, elas se arrumam, elas se perfumam, elas querem se mostrar atraentes para os seus maridos, para os seus noivos, para os seus namorados. E não é incomum o cara chegar e falar assim, você não trouxe meu cigarro? Não, mas o cigarro? Viu? Já passei por isso. E olha, eu quero ir embora. Não fala boa tarde, não fala boa noite, não pergunta, oi, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Nossa, como você está... Quanto cigarro você trouxe? E olha, aqui tá difícil, viu? Eu já vou logo avisando que eu não quero ficar internado. Então, essas boas-vindas, elas já deixam claro para a gente que esse paciente está entorpecido, ele ainda não está ali. Ele ainda não está ali. Ele não chegou. A gente costuma dizer na clínica assim, nossa, bem-vindo, chegou, aterrissou, né, querido? Bem-vindo. Porque é isso, eles ficam delirando. Alguns dependentes químicos entram no estado de delírio. Eles acham que eles são bem-sucedidos, os pais pagam as contas, eles falam assim, meu filho é bem cuidado. Se você vai avaliar, quem paga a pensão do filho é o pai, e ele fala que o filho é bem cuidado. Se eles fazem questão de contar que é por outra pessoa. É bem cuidado mesmo, pelos outros. Então, nisso também a codependência arrebenta com a vida da pessoa. Que é quando não é raro, né? Aliás, é muito mais comum do que raro, chegar na clínica também o pai ou a mãe e falar assim, olha, eu vou avisar para a senhora que ele estava com o nome sujo, a gente já limpou, tá? Nós fizemos um parcelamento lá no Itaú, nós vamos pagar.
Porque daí, quando ele sair, ele não tem que arrumar. Então, esse indivíduo, ele já vai sair da clínica, gente, com 30% de chance de usar droga. E não tem problema. Não tem problema nenhum. E não tem problema. A vida dele estava ruim, a vida dele está melhor, e ele nem entendeu por que ele está internado ainda. Então, a sabotagem já começa ali, né? E, Cristiane, quando você trabalha com dependente químico, e com a família, como que vocês trabalham? Isso é muito variável de lugar para lugar. Como eu trabalho, eu sou odiada, Suzana, habitualmente, pelas famílias. Por quê? Porque eu procuro ser muito, muito direta. E o codependente, ele tem 3 características muito importantes. Primeiro, são pessoas muito, muito, muito calejadas. Muito. E por estarem muito, muito, muito calejados, são muito, muito, muito reativos. Reagem a qualquer pequeno estímulo, como a Terceira Guerra Mundial. Então, são muito reativos. Quando você apresenta uma solução, ele não está ouvindo um profissional, ele está ouvindo alguém com quem ele está competindo. A senhora está me falando, eu já fiz isso. Eu vou explicar para a senhora que... Não, mas eu já fiz isso também. Então, a pessoa, ela tem essa dificuldade de entender que ela não é um profissional, não é ela quem vai coordenar o tratamento do paciente, e pior, ela não vai mandar. Quer matar o codependente é não deixar ele mandar, gente. Como assim? Eu não vou poder decidir nada do meu marido, nada. Nada. Não vou poder dar nem um piteco. Eu não vou poder fazer, mas a senhora é louca. Já me falaram, a família falou, nós não vamos deixar nosso filho aqui, porque essa mulher, ela é louca. Por quê? Você começa a dar ali uma perspectiva. Primeiro, essa reatividade, gente, eu quero deixar claro, os codependentes, eles são as pessoas mais boas que eu conheci na vida. Um codependente, se ele, como dizia minha avó, se ele põe a gosto em você, ele faz tudo por você. Tudo, tudo. Eu tenho mãe, outro dia eu falei com um paciente meu, ele falou, Tiziane, olha, faz desde 2013 que todo dia minha mãe reza um Pai Nosso, uma Ave Maria para você. E eu tenho certeza que ele não está mentindo. Tenho certeza. Por isso, porque esse amor que vocês transbordam, que vocês têm imenso pelos outros, é um amor legítimo, é uma bondade legítima. Mas mata vocês e não salva o afeto de vocês. Não salva. Infelizmente. É pesado a gente ouvir isso, né? Porque é muito real. É isso mesmo. A gente vai se matando aos pouquinhos ali. É bênção na vida dos outros e maldição na própria vida. Aí fica vendo com o dependente, por exemplo, você se torna assim, uma rival. Não é? Fala assim, poxa, eu fiz tudo e eu não consegui, será? Sabe? Que a gente não quer admitir, né? Fracasso. A gente quer admitir. O que ela vai conseguir, né? Condições de fazer isso. Na verdade, essa raiva ela é muito legítima, né, Suzana? Porque vocês realmente fizeram muito. Com certeza. É legítimo. E querendo obter um resultado, né? E aí, mas aí entra... esse é o fator preponderante do porquê nós chamamos a codependência de doença. Sabe por quê? Avalie comigo, tá? Essas pessoas, elas realmente fazem de tudo para ajudar? Fazem de tudo. Eu já vi mães falar, filho, ó, se você vai parar de usar drogas, eu também vou parar de comer doce. Vocês estão dispostas a fazer sacrifícios quaisquer, digamos assim. Nós vamos a pé para Aparecida do Norte, quem é do Vale do Paraíba, quantidade de mãe de adicto que vai acender a vela do tamanho do adicto, etc, etc. Agora, onde existe a doença é que parte da constituição da codependência é a facilitação e a sabotagem. O que é a facilitação?
É o desejo de não permitir, eu tenho um sentimento de não permitir que o meu marido, o meu filho, minha filha, minha esposa, passem por aquilo que ele precisa passar. Eu não quero. Ele vai ter que andar 10 degraus, vai ter que subir 10 degraus. Então, eu subo 7, ele sobe 3. Isso, gente, isso é facilitação. Mas eu não posso emprestar o carro para ele, ele não tem carro, ele tem que andar a pé. Mas tá chovendo. Ué, ele pega chuva. Ele vai derreter? Não vai. Ele não vai derreter, pode ficar tranquilo. Mas coitadinho dele, vai ficar todo molhado. As justificativas, ó. Tá, ó, mas eu vou explicar, tia. Eu emprestei o carro, por quê? Porque tava chovendo. Ah, mas ainda tem a justificativa, né? Por que a senhora não deixou ele andar na chuva? Não, sabe por quê? Vai que ele encontra alguém. De carro é menos risco. Mas a senhora não falou para mim que emprestou o carro porque estava chovendo? Também. Então, por que a senhora emprestou o carro? Gente, a verdade é, eu emprestei o carro porque eu não suporto a ideia do meu bebê de 36 anos andar a pé. Eu não suporto a ideia do meu filho virar um homem e viver a realidade dele. Eu não suporto a ideia de permitir que aquele indivíduo arque com as consequências das escolhas que ele fez. A dor que eu sinto é tão descomunal que eu não permito que ele viva nada que eu cogite a possibilidade de que ele vá sentir alguma dor. E isso é doentio. Ticiane, você falou aí da recaída, né? Por isso que já tem, quando você falou aí que o pai já pagou todas as contas e não tem nenhuma preocupação. Então, seria isso um dos fatores das recaídas acontecerem imediatamente após uma saída de uma clínica, por exemplo? Um dos fatores, como eu disse, as facilitações. Isso é uma facilitação. A família não suporta a ideia de que ele vai ter que viver como um padre, como a gente dizia antigamente, comendo pão e água. Ele vai ter que fazer sacrifícios, mas ele está desempregado, o nome dele vai ficar sujo? Ué, vai. Mas aí, ué, como que uma pessoa que tem conta, miraculosamente alguém paga? Não existe miraculosamente alguém paga. Gente, eu já vi mulheres aposentadas, viúvas, comprometidas com 80% dos seus salários e empréstimos consignados, porque o filho quis abrir não sei o que, ela emprestou dinheiro. Daí o gênio criou um negócio que ele ia ficar rico de um dia para o outro, ela também fez outro empréstimo. E vai se afundando. Sim, e essa pessoa pode ficar desonrada. Eu posso perder o meu nome, eu posso ter a desonra de ver assim DDD 11 falar é cobrança? Eu mereço essa desonra, mas ele não merece, porque ele é meu Senhor. Ele tem sobre mim este poder. Ele tem o poder de mandar em mim. Ele tem o poder de dominar as minhas emoções. Eu dei para ele a minha identidade. Eu dei para essa doença o poder de reger quem eu sou. Então, eu saio da clínica. Eu já tive paciente que saiu da clínica e ganhou um carro, igual se estivesse formando na faculdade. Já tive paciente que a família premiou com uma viagem para o Walt Disney World, a família inteira, para eles espairecerem. Família é essa, eu quero. Depois você não vai querer o resultado dessa família. Não. Larga a mão. Como você está limpo, você quer abrir uma empresa, foi lá abrir uma empresa, investiu, de repente, um dinheiro que ele guardou a vida inteira. São coisas de que essa pessoa não precisa. Esse filho, gente, e nessa hora as mães ficam chateadas comigo, esse filho não ouviu não. E esse marido que virou filho de vocês também não ouviu não. Otício, eu tô aqui com o seu Chico, que é um parceirão nosso. Ele falou assim: a mãe corta o cordão umbilical, mas o filho adicto corta?
Depende. Tem algumas mães que não cortam e os filhos adictos cortam. Tem mães e adictos que não querem cortar. E tem mães que cortam e o filho não corta. Agora, se eu cortei, a minha postura vai determinar o resultado que eu tive. Se eu digo que cortei e não estou obtendo o resultado desse desligamento, eu não cortei. Não cortei. Disse, então você... gente, que saem da clínica, a gente percebe assim, olha, muitas vezes eu chamei e falei, olha, sua esposa é muito doente. Se você não respeitá-la, se você não tratá-la como um homem, como um adulto, você vai viver um processo com ela em que vocês dois vão entrar numa autossabotagem e ela, para ficar satisfeita, inconscientemente, quer que você volte a usar droga. É duro, mas é real. Verdade, né? Porque quando acontece isso, o codependente também, muitas vezes, inconsciente, claro, né? Fala assim, poxa, ele vai parar de usar o álcool, eu escutei muito isso em AA, né? E aí depois eu não vou ser mais aquela pessoa que aguenta tudo, como que eu consigo sobreviver isso, né? Quer dizer, puxa, né? Eu vou perder esse título, sabe? De ser a cuidadora, de ser... Para que eu vou servir, né? Para que... Então, e aí é o que a gente trabalha. Nós aqui, né, nos grupos de apoio, que a gente vê, como você falou, quando a pessoa sai da clínica, né? Às vezes até na própria ressocialização, já faz uma festinha para a pessoa chegar, uma festa regada com cerveja. Por isso que hoje aqui também as comunidades terapêuticas aqui de Campo Grande, elas exigem que os familiares tenham participação no grupo de amor exigente, ou no Naranão, assim, certo, para certo. para saber, né, como agir, para poder fazer a visita. Ótimo. Isso é uma prática comum aqui no estado de São Paulo, Suzana. É comum, inclusive, em alguns momentos, nós pedíamos o carimbo do amor exigente numa cartelinha e só entrava para a visita quem tinha o carimbo. Vejam que é um codependente muito doente. Eu tenho um pai de paciente que mandou fazer o carimbo para ele não ter que participar das reuniões do amor exigente. Nossa Senhora! Nós não estamos... Nunca pensei nisso, meu Deus! Pois é, Yari, agora você se lascou. Não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia para doido, não. De fazer um carimbo fraudulento. Já vi isso. As instituições, Suzana, de modo geral, são inteligentíssimas quando encaminham os familiares para o amor exigente, para o Naranon, e assim seja. Mas também algumas instituições, peço que vocês avaliem o contexto, fazem isso para não terem que oferecer um programa familiar para os pacientes e para os seus familiares. Isso é necessidade e isso é obrigação também do centro de tratamento. Oferecer amparo, orientação para as famílias. Não dá para dar tudo para o amor exigente e dizer, nós estamos aqui só para conferir o carimbo. Existe muitas vezes a necessidade de reuniões de confronto. Não sei se vocês já ouviram falar disso ou se já participaram. São reuniões muito ruins, difíceis. Sim. Reuniões em que, por exemplo, eu tenho comigo um paciente que está ali internado involuntariamente. Né? E aí o paciente, eu quero ir embora, 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 eu quero ir embora. Aí chega uma hora que você chama a família. Fala, ele quer ir embora. Pelo amor de Deus, não deixa ele ir embora, pelo amor de Deus. Não, eu não vou deixar ele embora. Quem não vai deixar ele embora é a senhora. Eu? Sim, a senhora. A senhora vai falar para ele, lá em casa você não mora mais, se você sair daqui da clínica. Porque se ele for embora, ele mora na casa da senhora, ele vai para onde? A senhora não quer ele lá. A senhora vai pensar, mas a senhora tem que falar para ele. A senhora fala para ele lá. Não, a senhora vai falar. E esse confronto, ele é difícil tanto para o paciente quanto para a família. Porque quando você coloca essa mãe, essa esposa na frente desse marido, ou esse pai, essa mãe, essa avó, gente, na frente dessa neta, dessa filha, dessa esposa,
ali começa ou a recuperação ou a bancarrota. Quando essa mãe tira do fundo do seu coração esse não terapêutico, ela fala, ó, você quer ir embora? Você pode ir, mas lá para casa você não vai. Esse filho dá uns pulos dessa. Você vai Como me assim? abandonar, você vai me abandonar. Aí eu já vi paciente beijar o pé da mãe, umas cenas assim dignas de Oscar. Eu prometo, eu juro, pelo amor de Deus. E algumas pessoas que não estão amparadas por terapeutas, conselheiros, instituições, amor exigente, essas pessoas, elas caem, elas cedem. Aí a gente pode olhar e falar, que essa mulher é idiota. Gente, nunca fale isso. Você não sabe o sofrimento que essas mães, essas esposas, esses pais passam. Falar não para essas pessoas é a coisa mais dolorosa que existe. É você olhar no olho do seu filho e falar, não, acabou. Você sabe que essa questão do não comigo aconteceu. E aí eu fui procurar o terapeuta do meu esposo. Eu falei assim, olha, eu tô falando não para ele tranquilo, mas tem muita coisa que tá me incomodando e tal, né? E aí ele falou assim, você já foi procurar a sua terapia? Você já foi se cuidar? Aí eu falei, não, mas eu faço amor exigente. Ele falou, você tá fazendo errado. Vai procurar a sua terapia. E aí ele me encaminhou para uma terapeuta, que é onde eu faço aconselhamento também há bastante tempo já. E é dificílimo, é muito difícil. Mas eu falei, você tá louco? Eu não tô, não. Você tá falando mentira. Muitas vezes, né, quando a gente, no Amor Exigente, fala isso, né, sobre o não, principalmente que o codependente tem essa dificuldade de falar não, praticamente você já sabe que a pessoa não volta na outra reunião. É possível. Né? E o adicto também, viu, Tânia? Você fala assim, o adicto chega e fala assim para mim, olha, Tiane, minha mãe quer me pagar um curso. Você precisa falar não. Mas como que eu vou falar não para ela, Tiane? Como que eu vou... Você vai falar não, mas ela vai ficar muito triste. Ela vai ficar muito triste hoje e felicíssima daqui a um tempo. Pode ficar tranquilo. Ou então, o meu pai, ele quer me ajudar. Você vai falar não para ele. É difícil para eles também, viu, Tânia? Falar o não. Imagina, porque quando um dependente químico sai de uma comunidade, sai de um tratamento, a família não entende que ele ainda não está preparado para assumir todas as responsabilidades que ele deixou sem cumprir durante todo o tempo de uso, né? Então, tem que ser aos poucos. Gradual. Né? Gradual. E é isso que vamos fazer um curso, vamos trabalhar, como é que vai ficar ocioso em casa? Eu vou lá, meu amigo tem um escritório, vai botar você lá, né? Esse tipo de coisa. Exato. Agora, é importante, Tânia, essa sua fala, porque o que é gradual? E quem mede o quanto ele está pronto não são os familiares, são os profissionais. Então, por exemplo, não é, como eu disse também, incomum um paciente sair da instituição, e algumas instituições são extremamente relapsas, sem um programa de pós-tratamento, sem um projeto de vida, para no mínimo um semestre. Ele precisa sair dali com isso. E aí, por exemplo, ele está desempregado e ele precisa voltar a trabalhar. Alguns têm uma reserva, a família pode subsidiar por um período de tempo, isso tem que ser acordado. Olha, nós vamos auxiliar você com a compra do mês, com aluguel, etc., por 3 meses. Após esse período, nós não vamos auxiliar mais. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos pagar a van do seu filho para a escola por mais 2 meses. Depois daí você se vira. Então, esse tipo de diálogo ele tem que ser muito claro, muito transparente. Se for meu paciente, Tânia, sai da clínica com um contrato assinado com a família. O que pode, o que não pode, contrato mesmo. O que eu vou aceitar? O que eu, como família, vou aceitar? O que ele tem que aceitar? Por exemplo, Tânia, ele não tem dinheiro, ele está desempregado. Aí dorme até meio-dia, joga videogame, empina pipa, aí a grama está dessa altura e ele fala, mãe, você não vai chamar o jardineiro? Mas coitado, ele trabalhou tanto na internação dele, você vai ficar fazendo ele trabalhar?
Então, só que esse é o indivíduo que ele sai apto. Ele precisa reaver o espaço dele na sociedade. E reaver o nosso espaço, gente, é ver o cesto de lixo do banheiro transbordando e a gente trocar. É a gente ver a mãe da gente acordar às 6 da manhã e a gente já devia estar acordado às 5h30. 5h30. É a mãe da gente pegar uma vassoura, a gente já vinha atrás com o rodo. Aí sim, aí faz sentido. Ah, mas sabe o que é? Eu não gosto que mexa na minha cozinha. Codependência. Ai, que ele faz mais bagunça para cozinhar, deixa ele fazer bagunça, minha senhora. Aí ele vai aprender. Depois a senhora bota ele lá para lavar, limpar. Não tem problema. Ele precisa passar por esse processo. E aí, essas adulações, né, esses caprichos que a gente vai fazendo, vão fazendo esse indivíduo acreditar que ele não tem um lugar ali. E aí ele vai procurar lugar onde ele tinha. E lá ele acha. É interessante. Lá ele acha, viu? Lá ele tem utilidade, lá ele é especial. Então, ali em casa, eu vou tratar. A maior dificuldade que eu vejo, principalmente das mães, tá? É de tratar como adulto. Eu não gosto de centros de tratamento, por exemplo, na verdade, eu abomino. Centros de tratamento que fazem assim, o paciente faz pano de prato para a mãe, ou faz teatrinho, fazer um teatrinho para a família, faz cantata de Natal. A própria instituição está infantilizando o paciente. São homens, gente, vai ficar pintando pano de prato. Mamãe, meu coração por você não bate, capota. Pelo amor de Deus, é adulto, gente. É adulto, precisa tratar como adulto. Não é porque flor de palito de sorvete. Não é terceira série, gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. Então, Ticiano, mas o que você me diz assim, um adolescente começa a usar drogas e passa, vamos dizer, 15 anos. Né? Ele tem 15 anos quando ele inicia, 15 anos depois ele faz um tratamento. Durante esses 15 anos, ele amadureceu? Ele tem 30 anos, a idade correta? Depende, porque em algumas áreas, eu também costumo dizer isso muito francamente para as famílias. Vocês não sobreviveriam às situações que os seus filhos, maridos, filhas e esposas sobreviveram. Vocês não têm, de fato, a perspectiva específica e clara do que é usar drogas. Esses indivíduos desenvolvem habilidades sociais. Vamos cogitar, então, Tânia, que esse indivíduo começou com 15 e foi até os 30. Ele nunca trabalhou? Ele teve alguns empregos, ele teve algum trabalho. Ele não terminou o ensino médio? Não, ele fez a faculdade. Alguns deles fizeram a faculdade, falam inglês e alguns até outras línguas. Né? Alguns não conseguiram, alguns com 15 anos já estavam há 3 anos sem frequentar a escola. Mas vamos fazer aqui uma perspectiva média, tá? Concluiu o ensino médio aos trancos e barrancos, porque já estava usando droga, fez um pouco de Senai, arrumou um emprego, trabalhou uns 5 anos aproximadamente, até que a adicção começou a roubar a capacidade laboral, e aí viveu de bicos até os 30. Tudo bem. Esse indivíduo, ele trabalhou. Ele amadureceu como um homem de 30 anos? Não. Mas ele é um bebê? Não. Ele é um jovenzinho de 15 anos, completamente pueril? Não, ele teve experiência de vida. E essa experiência de vida, dentro do centro de tratamento, ela tem que ser convocada. Ela precisa ser convocada. Meu querido, olha, eu sei que você fez isso. Por isso, uma boa anamnese tem que ser muito bem feita, uma anamnese pelo aconselhamento, uma anamnese pelo médico, uma anamnese pela enfermeira, uma anamnese pelo educador físico e uma coordenadora terapêutica ou coordenador terapêutico que reúna essas informações e trace um plano de tratamento para aquele tipo de paciente. Qual é a grande... Isso você desenvolvendo também a família. Ou sim. Não? Vai fazer isso sim. Só pelo adicto?
Isso não, você o teste do pezinho, vai junto o teste do pezinho. O plano terapêutico, ele é feito para o paciente. Você faz uma anamnese com a família para você avaliar quais são as crenças que existem naquela família para você trabalhar com o adicto. E se você tiver, e deveriam ter, um programa familiar, você vai trabalhar no programa familiar as nuances básicas para que aquela família, além de não dar trabalho para você no seu próprio trabalho, poder realmente sair do sofrimento. Mas esse plano terapêutico, não adianta, gente, eu também vou falar uma outra coisa aqui que eu vou ser provavelmente odiada. A gente entra na instituição, a pessoa fala, como é que vocês trabalham aqui? O nosso tratamento aqui é 12 passos. Eu sinto muito comunicar. 12 passos não é tratamento. 12 passos não é programa terapêutico. 12 passos é maravilhoso. Eu não estou questionando o que são os 12 passos. Eu estou questionando a ideia de que você responde para uma pessoa que está te pagando que você vai tratar o filho dela com uma coisa que o filho dela pode obter gratuitamente em narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Eu quero saber qual é o programa terapêutico que a sua instituição tem. É 12 passos? Então eu vou pagar para o meu filho ficar ouvindo 12 passos? Isso é o tratamento? Porque quando eu falo tratamento é 12 passos, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho 60 pacientes e os 60 são iguais, por isso a metodologia vai ser a mesma para todos eles. Alguns vão se beneficiar, alguns vão aderir ao programa de 12 passos. Agora, um paciente como esse que vocês conheceram, que eu não vou citar o nome aqui para não expô-lo aqui nessa live, que tem 30 internações e 29 foram em 12 passos, será que já não está na hora da gente começar a repensar as comunidades terapêuticas? O que é que a gente oferece para os nossos pacientes? Já passou da hora de nós nos profissionalizarmos, já passou da hora dos conselheiros pararem de ser pessoas de muito boa vontade, mas com um empirismo, ou seja, o indivíduo ele trata falando da experiência dele, e aí você acreditar que a sua experiência ela vai atender 60 pessoas é no mínimo questionável, e você precisa de um programa terapêutico que tenha psicoeducação, que contemple o paciente, caso ele tenha alguma comorbidade psiquiátrica associada, que ele tenha psicoeducação para a comorbidade, que ele faça treinamento de habilidades sociais, que ele tenha uma... A espiritualidade também entra nesse campo, né, Tícia? Não entendi, perdão? A espiritualidade também entra nesse campo de tratamento. E aí, Ari, eu vou falar mais uma coisa importante sobre a espiritualidade, especificamente em comunidades terapêuticas. Alguns pacientes não acreditam em Deus, e eles são obrigados a participar da espiritualidade, e isso é inconstitucional. O indivíduo tem o direito de crer e de não crer. Obviamente, dentro da minha experiência, eu, Ticiane, com a minha experiência, não eu, Ticiane, conselheira, eu, Ticiane, ser humano, entendo que vai ter mais chance aquele que crê em Deus. Eu, Ticiane, eu, profissional, tenho o dever constitucional de respeitar aquele indivíduo, caso ele não queira participar da espiritualidade. Dever constitucional. Eu não inventei isso. A Constituição permite que o nosso Estado é laico. A pessoa não é obrigada a ser carregada para um lugar onde ela vai ficar escutando o louvor, batendo palmas, se ela não quer. E muitas vezes ela é obrigada. E isso é uma violência. É uma violência com o meu paciente, que eu tenho que tratar com respeito e humanidade. Então, as comunidades devem se apressar, porque em pouquíssimo tempo nós vamos ter um boom de pessoas tratando com muita eficiência fora das comunidades, e se vocês não se adaptarem, vocês vão ficar à míngua sem pacientes, porque não tiveram a inteligência de perceber que 12 Passos é um programa de ajuda mútua, gratuito, e que não atende a necessidade de 60 pacientes. Mas, Ticiane, você não diria assim que uma clínica que também trabalha os 12 passos, paralelo a esse conjunto de tratamento, proporciona ao seu paciente que ele saia e obtenha um tratamento gratuito depois? Um amparo gratuito? Porque nesse país, né?
Sim, esse é o modelo Minnesota, Tânia. O modelo Minnesota, naquele momento, integrava a apresentação do que é os 12 passos, a apresentação. O conselheiro vai lá na frente, ele palestra sobre o passo, ele não fala assim, então, quando eu usava drogas, isso é empirismo, tá? Você apresenta o primeiro passo assim, olha, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que, como resultado disso, as nossas vidas se tornaram incontroláveis. O que é ser adicto? O que é uma vida incontrolável? O que é impotência? O que é rendição? Você faz uma apresentação técnica do conteúdo do livro e não uma palestra, uma partilha empírica sobre como foi com você. Obviamente, o paciente vai se beneficiar, Tânia, com alguém que vai dividir a sua experiência ali. É muito gostoso quando você está numa situação qualquer e alguém fala para você, poxa, eu já passei por isso. É óbvio que isso é necessário e importante. Agora, não é a única ferramenta. Sem dúvida, um bom centro de tratamento vai contemplar 12 passos. Se for inteligente, vai contemplar 12 passos. Mas vai contemplar terapia cognitivo comportamental, vai contemplar treinamento de habilidades sociais, vai contemplar a possibilidade desse paciente ler, escrever, vai contemplar esse paciente ter acesso à terapia em grupo com profissionais da psicologia, vai contemplar que esse paciente seja de fato atendido por médico psiquiatra sem ser em pé e 5 minutos um atrás do outro. Então, obviamente que os 12 passos funcionam, só que só 12 passos não é um programa terapêutico para que você venda um tratamento para alguém. Certo. Quer dizer, ele faz parte de... Como também a laboraterapia, certo? Como também a laboraterapia, se tem dúvida. Imagina que tem 60 pacientes, a pessoa precisa trabalhar, vai ter que limpar um chão, vai ter que lavar uma louça. Você não tem estrutura, ainda mais com o preço que se cobra, Suzana, para você conseguir ter um grupo de pessoas fazendo. O modelo de comunidade é esse. Isso é uma comunidade. O indivíduo aquele tripé, né, que se fala. A parte laboral. Espiritualidade, trabalho, disciplina. Clamor e labor, a gente chama. Envolve tudo isso. Né? Exato. E também eu acredito, assim, isso particularmente eu, né, que os 12 passos também ajudam para quando ele sai da comunidade. Porque aí tem os grupos, certo? Então, ele tem, assim, aonde se escorar, né? Continuar o tratamento dele. Sim. Mas, Suzana, isso vai funcionar para quem aderir aos 12 passos. Exatamente. Tem paciente que não isso vai... também nos traz a família, né? Porque igual o amor exigente não entra 12 passos, 12 princípios. Né? Não vai aderir. Quando você começa a estudar isso, melhora. Ele gosta, ele entende, é útil, os princípios espirituais dos 12 passos são completíssimos. Né? O Papa João Paulo II, o Karol Wojtyła, depois acho que a própria Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, e eu acredito que esse atual, o Francisco, ambos já citaram os 12 passos como uma ferramenta universal de restabelecimento dos próprios indivíduos, de nós como cidadãos, não como pessoas que têm problema com drogas. Então, obviamente, nós estamos falando de uma ferramenta poderosíssima. Agora, tem pessoas, gente, que vão para a igreja. Nós temos no Amor Exigente agora o programa da sobriedade, que trabalha os 12 princípios do amor exigente. Ótimo. E muitos que chegam não se identificaram com o programa do NA, né? Se identifica com outro tipo de programa. Então, isso é uma questão de identidade também, de se identificar. Exato, e de aderir, né? De aderir ao programa. E é como você falou, citando aí o que o Papa disse, né? Esse tratamento, como os 12 passos e como os 12 princípios do amor exigente, eles servem para qualquer problema de relacionamento, mesmo que não tenha o problema da adicção, da droga. A gente até fala que é um adicto seco, né? Não sei se é esse o termo. É um termo utilizado. Que é aquela pessoa que não usa nenhum tipo de droga química ou qualquer outro tipo, mas tem o mesmo comportamento de uma pessoa que é dependente química. Que lesa aos outros.
Isso, que atinge realmente, né, desestrutura a família, assim como um dependente químico. De fato. Olha, gente, para eu não perder aqui essa informação que é importantíssima. Eu tenho pacientes que ficaram limpos na maçonaria, tenho pacientes que ficaram limpos no centro espírita, tenho pacientes que ficaram limpos indo lá no João de Deus, e nós não vamos discutir aqui quem foi o João de Deus. Eu conheço pacientes que ficaram limpos lendo os livros do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Eu tenho pacientes que ficaram limpos no esporte, tenho pacientes que ficaram limpos no NA, tenho pacientes que deveriam estar no NA e se deram muito melhor no A, pacientes no amor exigente. Enfim, determinar o que é melhor para o outro tem um nome, chama codependência. O indivíduo ele tem que escolher. Ele que tem que se identificar. Tem a afinidade, né? Tem afinidade. É que nem no amor exigente. O amor exigente, né? Muitas vezes a gente escuta e fala assim, amor exigente, às vezes não é para quem precisa, é para quem quer. Porque você, para permanecer, você tem que ter aquela disciplina de participar de reuniões, né? Tem que ter perseverança, tem que ter perseverança. E muitas vezes você chega num grupo, que nem o nosso, sim, a família chega, eu gostaria que tivesse uma solução imediata, e a gente sabe que não tem, né? Isso não existe, e que aqui nós não vamos trabalhar, né, o desafio dele, mas sim ele próprio. Então, quando você vai trabalhar a pessoa própria, né, não porque você vai pelo outro, né? Vai trabalhar você, isso daí incomoda um pouco, porque você se conhecer e fazer a viagem para dentro de você é o mais difícil, né? Então, a gente tem que trabalhar com todos esses conflitos, né? E chegar a um denominador comum positivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre respeitando a individualidade, lembrando que cada um de nós tem o direito e o dever de cuidar da própria vida. Eu odeio chegar nos 5 minutos finais, juro. Eu tô com uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a gente, chama Márcio Freitas. Ele está perguntando assim, gostaria de saber o que você acha de colocar um dependente químico em tratamento como colaborador de uma CT, moniternos. Errado. Se ele está internado, ele precisa fazer tratamento. Se ele vai trabalhar no centro terapêutico, recomendado, Freitas, é que o indivíduo, todo mundo que esteve internado com ele tenha alta e aí ele possa retornar como um profissional e não como um paciente que foi promovido. Certo? Ele é um profissional, você vai contratá-lo. Muitas comunidades terapêuticas utilizam do paciente para construir casa, poço artesiano, e aí cabe tanto ao paciente como à família, né? A família precisa se posicionar. O meu filho não vai trabalhar, eu não estou pagando aqui para que ele trabalhe. É importante que a família também observe. Mas, de modo geral, eu acho errado. Se ele for trabalhar, ele precisa ser treinado, orientado, muitíssimo bem orientado, para que a vida dele não tenha uma perda. E que isso parta dele. Porque, muitas vezes, o que a gente vê numa comunidade terapêutica é que esse paciente ele é promovido, ele é um paciente master. Ele deixa de ser um paciente, ele vira um paciente master. E ele é adicto do mesmo modo. E provavelmente esse paciente vai virar um cliente e não um paciente. Você acha, então, que ele entraria como monitor? Pode fazer propaganda? Pode fazer. Tá bom. Eu fiz a bobagem de começar a falar sobre dependência química lá no meu Instagram. Mas como eu já comecei... E é maravilhoso. Se não der para vocês falarem comigo, fazer a pergunta, discordar de mim, por favor, de algum modo, está lá, Ticiane Liberato, meu nome se escreve com C de casa, Ticiane Liberato. Por favor, participem, vão até lá, sejam todos bem-vindos, espero contribuir, do jeito que também espero que vocês possam contribuir comigo lá. Se faltou alguma dúvida aqui, que está ansioso, corre lá daqui a pouco que eu entro lá e a gente já responde o que puder. Já vai abrir a caixinha de diálogo. Tá aberto, tá aberto. Ah, eu adoro essas caixinhas. Estou só acompanhando lá. E tem bastante, na verdade, fica bastante pergunta, sabe? Então, que bom que você deu para a gente essa abertura aí, né? Então, pessoal, lá no Instagram, vocês podem procurar, né? Ticiane. E querendo me convidar aqui de novo, a gente conversa. Com certeza.
É uma troca de experiência assim, gratificante. Cristiane, nós estamos chegando no final, né? Yaren. Hein, Yaren? Está no finalzinho, a gente já vai despedindo aqui da Tiziane e agradecendo a participação dela. Foi muito bom, é um aprendizado, inclusive, para a gente, né? Porque nós trabalhamos com a família, que é um dos pilares da recuperação do dependente químico, né? Isso você colocou bem claro, então a responsabilidade nossa aumenta, né? Para que a gente acolha melhor essas famílias, oriente melhor, cada vez melhor, dê essa oportunidade de participarem desse programa do Amor Exigente para um grupo familiar, temos o grupo de cônjuges também e o grupo de sobriedade. Né? Na verdade, né, quando a gente fala em sobriedade na dependência química, nós também, enquanto familiares, também temos que trabalhar a nossa sobriedade, né, Tiziane, que é o tratamento da codependência assim, a longo prazo, né? Vocês chamam de sobriedade, eu chamaria de sanidade. Certo. É manter-se são, né? Manter-se são. É não permitir que a doença do outro me enlouqueça. Né? Verdade. Nós já vamos finalizar, e eu queria deixar aqui um recado para vocês, todos que me ouviram. Em primeiríssimo lugar, essa conversa, ela não substitui as experiências pessoais de vocês. Eu quero deixar claro que eu respeito cada um dos profissionais que, de algum modo, trabalham, lutam, se esforçam para atender, dentro das suas limitações, qualquer paciente, de qualquer modo, desde que haja humanidade, respeito e ética. E para você, familiar, que estiver aqui com medo, com aquela dúvida pertinente, não desista. Não desista. Não existe caso perdido. Não existe. Que bom, Tiziane. Eu falei que aquela porta aberta significava alguma coisa, né? Então, foi realmente essa sua mensagem veio bem a calhar. Que a esperança é o nosso lema, né? É isso mesmo. Não desistam. Vamos em frente. Tizi, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estaremos te procurando mais vezes para tirar mais dúvidas nossas, tá bom? Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Eu vou estar encerrando aqui agora, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Um beijo, meninas. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite, boa noite.